Aleluia. Eu quero ler com você nesta noite um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 e o versículo número 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém. Podem sentar. Como eu disse a você, querido, eu estou muito feliz por todas os elogios, as homenagens, das quais eu nem sou merecedor. Mas, como foi dito aqui nesta noite, que também sou um pastor missionário, antes de começar, eu quero parabenizar a congregação Betel, porque neste mês de maio, a congregação Betel bateu o seu próprio recorde em oferta missionária. Irmãos, eu fico muito grato a Deus, muito feliz, porque se tem uma coisa por que eu sou apaixonado pela obra missionária, é pelo reino de Deus. E quando a igreja, ela sinaliza nesse sentido, ela dá a entender que está ouvindo e entendendo a voz do seu pastor. Parabéns à congregação Betel. Muitos voltaram a contribuir depois da sua chegada, e alguns ainda estão pensando em começar a contribuir. Você que está pensando em começar, é Deus que está gerando esse pensamento no teu coração. Não resista a Ele. Seja o mantenedor da obra missionária. Tem mais de 530 missionários, famílias missionárias espalhadas pelo Brasil, pela América Latina, pela Europa, pela África, pela Ásia, aguardando o teu sinal financeiro, contando com a tua disposição para abençoar a vida deles. Então vamos ser missionários. Queridos, no dia 16 de julho de 1980, lá na roça, no interior, numa casinha de taipa coberta de palha, nascia, ajudado pela parteira mãe Ana, mulher serva de Deus, que foi ajudar a minha mãe no trabalho de parto, nascia o seu 8º filho, filho varão, e deram-lhe o nome de Enoque Felício Bezerra. Era um menino ruivo, do cabelo branco, amarelado, era bem branquinho. Depois ficou assim, como vocês estão vendo, não sei porquê, mas quando nasceu era do cabelo branco, parecia uma lã. E deram-lhe o nome de Enoque, inspirado no 7º depois de Adão, aquele que viveu 65 anos, gerou o primeiro filho, passou a andar com Deus e andou com Deus 300 anos, e Deus para si o tomou para não ver a morte. Não sabendo, ou quem sabe já profetizando os meus pais, quem seria o Enoque a quem eles davam o nome naquela manhã do dia 16 de julho de 1980, na beira do Riacho Cristalina, na beira da Transamazônica do estado do Pará. E esse menino cresceu saudável, graças a Deus, sendo arrastado para a igreja desde pequenino, indo para a escola bíblica dominical. E naquela época não tinha classe de criança, as crianças tinham que suportar um comentário de lição bíblica de 2 horas sentado no banco da igreja, junto com a maturidade. Era assim que era a escola bíblica quando eu era criança, lá na pequena igreja de Vila Santana, no estado do Pará. Aos 10 anos de idade, meus pais me emprestaram para um casal de tios avós que não tinham filhos, já eram velhinhos. Como os meus pais tinham muitos, tinham 12 filhos já, então eles resolveram abençoar o meu tio Rosendo e a minha tia Margarida com um pequeno Enoque com apenas 10 anos de idade.
E com aquele casal de velhinhos eu morei 4 anos, vivi minha adolescência e após os 15 anos de idade fui enviado para a Imperatriz por 2 dos meus irmãos mais velhos para investir em mim na área dos estudos, pois na roça era difícil para progredir. E com 15 anos eu cheguei em Imperatriz, sendo criado na igreja, filho de crente, mas de fato eu tive encontro com Jesus ao chegar em Imperatriz aos 15 anos de idade, na congregação Monte Oreb, na Nova Imperatriz, aonde eu vivi 7 anos da minha vida ali, servindo ao Senhor. Ali eu fui batizado nas águas, ali eu fui batizado com o Espírito Santo, ali eu preguei o primeiro sermão no culto de rua, ali eu aprendi a sair para as ruas nas tardes de domingo, para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, no sol quente, às vezes embaixo de chuva, realizando culto no domingo à tarde às 4 horas, era rotina. Todas as tardes de domingo a mocidade saía nas ruas, era um tempo maravilhoso, e eu tive encontro com o Senhor. Eu fui discipulado pela igreja Imperatriz, pela juventude Imperatriz naquela época. Poucos anos passaram-se, deram-me uma classe de escola bíblica dominical, e eu comecei a lecionar para adolescentes homens na igreja. Poucos anos depois, deram-me a superintendência da escola bíblica dominical, com apenas 18 anos de idade, quando na época o superintendente tinha que dar aula para os professores na tarde do sábado, para que domingo pela manhã os professores pudessem dar aula. E eu me deparei com esse desafio. Quando eu aceitei a superintendência, eu não me lembrei, eu não sabia que o superintendente tinha que dar aula para os professores. Quando eu acordei para a realidade, eu senti vontade de correr, eu queria entregar, eu não me achava capaz, mas o Espírito Santo falou mais alto, bradou no meu coração, e eu permaneci na função de superintendente da escola bíblica por vários anos. Ali ainda na juventude, deram-me o cargo de promotor de missões na congregação Monte Oreb. Quando eu cheguei em Imperatriz, eu não sabia o que eram missões. Lá no interior não se falava em missões, não se falava em enviar missionário, não se falava em oferta missionária. E então eu fui absorvendo aquela ideia. Eu ainda não trabalhava, recebi uma pequena cesta mensal dos meus irmãos, que um morava em Brasília, o outro em Parauapebas, e mandavam para mim uma cesta para me manter em Imperatriz. E então eu coloquei no meu coração, mesmo não tendo salário, contribuir com a missão. E a minha primeira oferta missionária foi uma oferta de sacrifício. Na época foi R$2. Há 25 anos atrás, R$2 tinha um certo valor. Suponhamos que correspondesse a R$20 hoje. E foi a minha oferta de sacrifício. E eu comecei então a contribuir com a obra missionária ali. E depois me tornei promotor de missões, realizamos vários intercâmbios missionários, nos correspondendo com missionários na África, na América Latina, trazendo informações para a igreja. Na época era muito comum a gente escrever cartas para o campo missionário, e recebia cartas do campo missionário. Ainda enviamos dólares em carta para a África, para uma missão com crianças, para ajudar a missionária Iolinda, que estava ali, era uma brasileira, trabalhando em Cabo Verde, na África, com uma missão infantil. E então, no ano de 2002, quando estava cursando a faculdade de Geografia na UEMA, eu conheci esta mulher, esta princesa, esta bênção, que se tornou, após 11 meses que nós nos conhecemos, a minha esposa, a minha querida esposa. Irmão, mas apesar da chama que ardia no meu coração em servir a Deus, apesar da chama que ardia no meu coração de fazer missões, de trabalhar no reino, de me deixar gastar, não passava pela minha cabeça um dia me tornar pastor. Eu não
me considerava com chamado para o ministério. Aliás, eu não gostava da ideia quando em reuniões de oração Deus usava mulheres, vasos de Deus em profecia para mim, desde que eu era criancinha, falando de um chamado para a obra, e eu não compreendia e nem aceitava aquele chamado, ao ponto de uma certa vez, após uma reunião, onde Deus usara uma senhorinha para falar comigo a respeito do chamado, eu, no meu coração, saí retrucando daquela reunião, dizendo: Deus, tem tanta gente para o Senhor falar aqui nessa reunião, o Senhor só fala comigo, indignado, porque eu não gostava daquela ideia. Eu cresci no lar cristão, frustrei-me com o sofrimento dos meus pais, missionários, abridores de igreja, e às vezes pelo egoísmo de algumas lideranças que pensam apenas em si, sacrificam pessoas, ou às vezes usam pessoas, pisam em pessoas para subir ou para se manter subindo. E eu, apesar dos meus pais terem muito cuidado para não compartilhar dos desprazeres, dos descontentamentos com os filhos, mas eu sempre fui um filho muito atencioso, eu sempre estava atento àquilo que se passava à minha volta. E algumas vezes eu vi a minha mãe chorar de tristeza, por causa das feridas do ministério. E o meu pai ia consolar, mesmo sendo um homem simples da roça, mas era um homem, ainda é um homem apaixonado pelo reino. E aquilo me causou feridas, me causou frustração, a ponto de a última coisa de eu desejar na vida era ser um pastor. Na verdade, não passava pela minha mente, apesar dos chamados, das mensagens proféticas, como eu já mencionei. E quando eu namorava essa moça, um certo dia, na Praça de Fátima, numa mesa, tomando água de coco, depois de me analisar, e eu acho que ela desconfiou de um perfil, de um certo chamado, ela olhou para mim e disse: se você sonha algum dia ser pastor, eu não sou a mulher para casar com você. E eu, entusiasmado, muito cheio de si, estendi a minha mão para cumprimentá-la, tipo, toque aqui, porque a última coisa que eu quero ser na vida é pastor. Dá certinho, nós somos feitos um pelo outro. Na minha cabeça, isso era uma prova que eu tinha feito com Deus, para ver se ela realmente era minha esposa, a mulher. E aí Deus respondeu, disse: ó, é de Deus mesmo, deu certinho. E aí, amados, nos casamos, me consagrei ao diaconato na Canaã, servia ao Senhor como diácono, era representante, viajava muito, congregava pouco. Passou-se alguns anos, ali na Canaã também lideramos missões, juventude, trabalhamos com escola bíblica, apesar das limitações. Eu era igual o Rodrigo, pouco congregado. O Rodrigo congrega mais do que eu, na época eu congregava bem menos. Um dia eu estava viajando, o pastor Hildo era meu pastor, eu já morava aqui, o Senhor tinha nos dado essa casa. E há pouco tempo, o pastor veio na minha casa. Na época tinha uma secretária, com as crianças eram pequenas, e a secretária ligou para minha esposa: o pastor veio em casa. A minha esposa imediatamente liga para mim: o pastor veio em casa. E eu fiquei pensando: o que foi que eu fiz, meu Deus, o pastor na minha casa? E eu liguei para o pastor e disse: pastor, o que aconteceu? O senhor foi na minha casa? É alguma coisa urgente? E ele disse: não, quando você chegar eu quero conversar com você, venha no meu gabinete. Eu disse: mas pastor, o senhor não daria para adiantar alguma coisa? Curiosidade, né, amados? E depois de muito pressionar o pastor, ele disse: aqui você vai cuidar de uma igreja. E eu fui logo arrumando desculpa, dizendo: pastor, o senhor sabe que eu não posso. Ele disse: nós vamos desligar agora, quando você chegar você vem aqui, tá bom?
E aí ele desligou de fato. E eu fiquei perturbado. Como pode? Sabe o que foi que eu lembrei, queridos? Eu lembrei daquele acordo que eu fiz com a minha namorada alguns anos atrás, em que ela disse: se você sonha ser pastor, eu não sou a mulher para casar contigo. E logo eu pensei daquele texto lá do Antigo Testamento, que quando uma filha fizesse um voto, nem fala de marido, fala de filha, mas eu já peguei para mim, e o pai não concordasse com o voto, Deus a perdoaria, ela não precisaria cumprir o voto. Se a mulher fizesse um voto, o marido, sabendo que o voto depois não concordasse com o voto, a mulher estava perdoada, ela não precisaria pagar o voto. Olha o que eu pensei: vou já ligar para minha esposa e ela não vai concordar, e eu vou ter um álibi para dizer para o meu pastor que a mulher não concorda. E aí eu pego o telefone, ligo para ela e digo: meu amor, tu sabe o que foi que o pastor foi fazer em casa? Ele disse que eu vou cuidar de uma igreja, nós vamos cuidar de uma igreja. Vê se pode. Eu esperando pelo pulo dela, sabe o que foi que ela disse? É de Deus. E eu me assustei, disse: amor, e aquela nossa conversa? Ela disse: você vai ficar fugindo do chamado de Deus para o resto da sua vida? É melhor você atender logo. Irmãos, eu fiquei numa decepção tão grande, porque acabou as desculpas. E então eu cheguei e fui com ela lá no gabinete do pastor Hildo, ainda na Canaã. E aí eu fui com 1001 desculpas: pastor, eu sou representante, o senhor sabe, eu passo 15 dias sem vir na igreja e tal e coisa, e eu não posso assumir, tem muita gente aqui que pode assumir ao seu lado, para congregar o senhor todo dia. Sinceramente, eu não vejo em mim nem capacidade de preparação e nem tempo para assumir. Eu queria agradecer muito pela indicação. Ele já tem a cara fechada, né? Os irmãos conhecem bem o pastor com aquele bigodão, ainda era bem pretinho o bigode dele na época. Ele fechou um pouco mais a cara, olhou seriamente para mim e disse: Enoque, lá no Templo Central tem uma lista com 16 nomes aguardando para ser chamado para pastorear. O teu nome não está nem naquela lista. Por que você acha que você está sendo chamado, hein? Aí eu abaixei a cabeça, mas ainda tinha uma chance. Tinha reunião com o pastor Raul. O pastor Hildo marcou a visita no gabinete do pastor Raul no Templo Central para me apresentar. E eu fui armado com as mesmas desculpas. Cheguei lá, apresentei ao pastor Raul um balaio de desculpas. E ele disse: se você fosse desocupado, você não serviria, Deus não estava te chamando. Então você tem um perfil que nós precisamos. Não se preocupe, Deus vai cuidar de você e vai te dar habilidade para pastorear naquele lugar onde você está sendo enviado. Mais uma vez eu fiquei desapontado, queridos, porque o meu coração não tinha aberto para o chamado. Eu estava com o coração fechado para aquele chamado. Mas eu resolvi, porque já ouvi vários testemunhos de pessoas que rejeitaram o chamado, como Jonas, e acabaram no ventre do peixe. Alguns acabaram até na cova. E então eu disse: eis-me aqui, Senhor, eu irei. E fui enviado para o Parque Alvorada, para uma igreja que não tinha 4 anos, e eu já fui o 5º pastor daquela igreja em menos de 4 anos. A igreja cheia de problemas. Na época, o pastor já tinha entregado, tinha saído antes da hora, por causa de problemas. Quando eu cheguei ali, tinha 2 velhinhas, 2 senhoras e meia dúzia de crianças para me receber. E eu fiquei muito desapontado naquele dia, porque quando você chega numa igreja, o mínimo que você imagina é que vai encontrar um monte de pessoas com um sorriso de bem-vindo para te abraçar e dizer: seja bem-vindo, pastor, conta conosco, nós estamos aqui para te servir, para servir a Deus contigo. Mas naquele lugar eu não encontrei senão frieza, senão uma multidão de problemas. Depois que a congregação Canaã, que encheu a igrejinha, que foi me levar, foi embora, achei-me ali sozinho com a minha família, minha esposa e os meus 3 filhos, Ana Clara com apenas 6 meses, criança de colo.
E ali eu fiz uma oração ao Senhor, uma oração de menino mal criado. Eu disse ao Senhor, do fundo do meu coração, eu vou compartilhar isso com você, porque isso é verdade e serve de testemunho para a tua vida. Você que tem o chamado de Deus, ouça o chamado de Deus para a tua vida. Eu disse de joelhos ao Senhor: Senhor, eu estou aqui por simples obediência ao teu chamado. Tu sabe que eu não amo esse chamado. Tu sabe que eu não sonhava isso para a minha vida. Mas eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E eu estou obedecendo o teu chamado. Agora, se o Senhor de fato me chamou, coloca amor no meu coração por isso aqui, porque o Senhor sabe que eu não amo. O Senhor sabe como meu coração está. Foi uma oração sincera. Eu não aconselho ninguém a fazer uma oração desse tipo com o Senhor, mas era o que eu sentia naquela hora. E então eu comecei, amados, a andar mais de joelhos do que em pé. E o Senhor nos deu vitória, nos deu graça. E naquela igreja, aonde tinha passado 4 pastores em menos de 4 anos, para a glória de Deus, o Senhor me conservou ali 5 anos inteiros, aleluia, naquele salãozinho, aonde o dinheiro que entrava não dava para pagar nem o aluguel, nós tínhamos que completar o aluguel, pagava a luz do nosso bolso. O Senhor nos deu um terreno estratégico. O vocal foi lá e viu aonde é o terreno, aonde é a congregação hoje. O vocal cantou lá quinta-feira. O Senhor nos deu aquele terreno. O Senhor nos deu a graça de lançarmos a pedra fundamental com 11 meses apenas que estávamos ali, já com o terreno comprado. E quando saímos dali com 5 anos, entregamos a igreja inaugurada para a glória de Deus, congregando ali 103 pessoas para a glória de Deus, aleluia. E no final de 5 anos, aquele rapazinho petulante, que achava que não amava, cheio de presunção do coração, já saiu dali se derretendo em lágrimas por amor, apaixonado por aquela igreja e por aqueles irmãos, e os irmãos chorando e nos abraçando também. E desde então, amados, eu me dispus a me gastar e a me deixar gastar, aleluia, em prol desse chamado. Não há nada mais importante na minha vida do que o chamado de Deus para a minha vida, aleluia. Eu não sou pastor hoje porque eu desejei, porque eu sonhei, porque eu briguei, porque eu me ajoelhei nos pés de alguém para ter uma oportunidade, mas eu sou pastor porque eu aceitei, eu obedeci o chamado de Deus para a minha vida. E eu estou aqui na 4ª congregação do meu ministério para a glória de Deus. Na primeira congregação passamos 5 anos. Na segunda congregação Ágape passamos 4 anos. Na terceira congregação Nova Sião passamos 4 anos. E na congregação Betel já estamos com 1 ano e alguns meses. Foi no mês de fevereiro que chegamos. Aleluia. E eu quero dizer para vocês que nesses 14 anos de ministério eu não fiz foi nada do que precisa ser feito. Eu não estou contando esse testemunho para me orgulhar ou dizer para vocês que eu tenho uma ficha corrida, que eu tenho um currículo. Não, queridos. Eu tenho dívida com o Senhor. O Senhor me chamou para uma obra ainda maior. E muitas vezes eu tenho me acovardado, muitas vezes eu tenho achado que essa luta é minha, somente minha, e esquecido que é Deus quem cuida. Porque o Deus que chamou é Ele quem capacita. Portanto, jovem, você adolescente, você jovem, você senhor, você ancião, quando o teu pastor olhar para você e dizer você tem um chamado, não fique sorrindo da cara do teu pastor, não. Compunja o teu coração. Porque Deus, queridos, Ele não brinca. Tem uma urgência para nós atendermos o chamado do Senhor.
Vivemos dias difíceis, como foi dito aqui. Se aproxima a volta de Cristo, mas há milhares de milhões de pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. E Deus conta comigo e com você para esta obra. Portanto, diga sim: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Louvado seja Deus, porque Deus te escolheu, assim como Ele escolheu a mim. E eu não queria acreditar que era o escolhido. Ele escolheu a você e Ele conta contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se o teu chamado é para dirigir uma congregação imperatriz. Eu não sei se o teu chamado é para ir para a África, é para ir para a Ásia, para o Paquistão. Aonde quer que seja o teu chamado, eu quero te garantir uma coisa: o Deus que te chamou é o Deus que te capacita e estará contigo. Louvado seja Deus. De repente você sonha em ser um juiz, e você sonha em ser um advogado, você sonha em ser um médico, você sonha em ser um diplomata. Maravilha, que bênção! Nós precisamos sonhar sim, viver a vida projetando e buscando essas realizações pessoais. Mas nunca se esqueça de que o chamado de Deus na tua vida, ele tem que estar em primeiro lugar. Aleluia! E mesmo quando você se tornar um excelente profissional, use a tua profissão para glorificar a Deus, para entregar ao Senhor a tua vida e render graças e gastar-se nesse ministério, o ministério de servir a Deus, de ser servo de Deus. Portanto, todos nós temos um chamado. Não se esqueça disso. Esteja pronto para dizer sim ao seu chamado, para atender o seu chamado. Porque se você se negar, Deus vai até levantar outro, mas você vai prestar contas do talento que você não desenvolveu, do talento que você enterrou. Portanto, queridos, diga: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Eu quero me gastar no teu reino e na tua presença. Que este testemunho sirva de exemplo para você. Mesmo você não tendo paixão pelo ministério, sabe que você tem um chamado. Eu quero orar com você, mas eu quero dar a oportunidade de vir aqui à frente. Você que tem brigado com o chamado, tem resistido ao chamado, já até te falaram alguma coisa e você achou que era brincadeira ou besteira. Quero te convidar a vir aqui à frente e dizer: eis-me aqui, Senhor. Não estou dizendo para você começar o ministério hoje, estou te convidando a se colocar na presença de Deus nesta noite. Aonde está o primeiro valente, a primeira pessoa que está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Aleluia, também não sabia não. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Eu também não sabia não. Ah, pastor, mas eu nunca li a Bíblia toda. Eu também não tinha lido não. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sei se é Cristo que eu quero mesmo. Eu não estou perguntando se você quer, se você deseja. Eu estou perguntando se você está disposto a renunciar os teus prazeres, os teus desejos e dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Aleluia. Está diante de mim aqui obreiros, missionários, pastores, missionárias, esposa de pastores, palestrantes, homens e mulheres. Está diante de mim aqui autoridades, políticos e políticas. Aleluia. É com vocês que Deus conta, geração. É com vocês que Deus conta. Ah, pastor, eu não gosto de política. Eu não estou perguntando se você gosta de política. Eu estou dizendo para você se colocar na presença de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu nem sei qual é o chamado, eu nem estou entendendo direito porque que eu estou aqui, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E quando você tiver há 10 anos,
lá na frente, há 15 anos, você vai se lembrar desse dia que o Senhor compungiu o teu coração a vir aqui à frente e dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Aleluia. A igreja que está aí, estenda a mão para cá. Os obreiros estão aqui, estenda a mão para cá. Senhor, eu estou diante da tua igreja, de pessoas, Senhor, que têm me chamado, Pai, e arde nos seus corações agora esta chama, aleluia, e eles estão aqui mesmo sem entender, mesmo sem compreender qual é exatamente o seu chamado. Ó Pai, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu não sei, mas tu sabes. Ó, eu não posso, mas tu podes. Aleluia. Deus honra, Pai, o propósito e a fé dos teus filhos e filhas agora, em o nome de Jesus. Ó Deus querido, e encham do teu Espírito, encham da tua presença agora, Senhor. Encham da tua presença agora, Senhor. Encha-os. Encha-os. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo em alta voz assim: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Aleluia.